Fala, homens. Boa noite, tudo bem? Todo mundo confortado aí? Rapaz, está aumentando a galera nossa aqui, hein? A turma nossa. Que bom, que benção. Agradecer o louvor também que complementou aqui, que legal. Desde quando a gente começou esse projeto, eu falei assim, a gente vai começar. Nós não vamos, às vezes a gente pensa assim, não vamos ficar pronto, que aí a gente começa. Quando você estiver pronto, você já está atrasado. Então, tem que começar, às vezes a gente começa brincando aqui no hangar e fala, ó, quero orar, mas não tenho força. Começa orando na carne. Aí depois você vai ver que daqui uns 10 minutinhos você já está no Espírito e Deus vai te chamando. Então, nunca espere a hora. Eu tenho que estar preparado. Deus vai te preparar, meu irmão, no meio do caminho, né? Então, obrigado pela presença de todos vocês. Hoje nós falamos mês passado sobre um tema muito importante, foi dinheiro. Quem gostou dos últimos temas aí? Muito legal, né? Tem coisa que a gente aprendeu aqui que a gente não aprende com o pai, não aprendeu na escola, não aprendeu numa faculdade. E hoje eu também nós vamos entrar numa série de mensagens sobre paternidade. Eu achei muito pertinente para a gente começar a falar isso nesse mês. Então, assim, eu queria que vocês apertassem o cinto aí. A gente vai começar devagarzinho, mas depois a gente vai começar a embalar e vai passar por aquela zona de turbulência, mas nós vamos atravessar. Graças a Deus, aqui no hangar, eu acredito que talvez só eu tenha problema com o pai. Tem dois. Tem mais alguém que tem problema com os pais aí ou não? Vai manifestando aos pouquinhos. Um já levantou a mão lá, outro coisou. No final você vai ver, meu irmão, que é só a misericórdia de Deus conosco para salvar a gente, né? Mas hoje eu quero poder compartilhar com vocês um pai que ele não falha. Fala pro teu irmão, esse pai não falha. Esse pai nos salvou, nos resgatou e tem feito de nós homens de verdade. Isso que é importante. Então, eu quero poder falar com vocês sobre algumas experiências que eu tive e que tem mudado a minha vida em relação à afirmação, à identidade, ao propósito, que é um problemaço de todos nós homens. E eu creio que vocês possam estar de conexão aqui com a gente, com o coração aberto. Eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração nessa noite. Amém? O tema nosso é a voz do Pai, o poder da afirmação masculina. A palavra de Deus está lá em Lucas 3:22. Pode soltar uma musiquinha do fundo aí, não tem problema. Diz o seguinte: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Esse aqui foi o batismo de Jesus, lá em Lucas 3:21. Diz o seguinte também: certo dia, quando as multidões estavam sentadas, batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de corpórea, como uma pomba. E uma voz dos céus disse: você é meu filho amado, em quem me dá grande alegria. Eu acho que alguns já ouviram falar sobre essa palavra, mas eu vejo que aqui é o cerne do ministério de Jesus. Jesus fica 30 anos escondidos, treinando, trabalhando como carpinteiro, sendo um Zé Ninguém, para poder, a partir desse momento, começar o seu propósito. E aqui eu entendo, né? Às vezes nós homens queremos... Jesus ficou 30 anos escondidos e 3 anos de ministério. E às vezes nós homens queremos ficar 3 anos trabalhando, né? E 30 anos de glória. Então a gente tem que seguir o mestre. Cuidado, talvez você está invertendo os fatores aí. Às vezes eu vim falando com meu sobrinho ali, uma pressa para crescer, um desejo de ficar logo grandão. Nós fomos pesar ali, eu estou com 80, ele está com 70. Ele falou, pô, eu que queria estar com 80. Eu falei, oh meu Deus do céu. Eu que queria estar com os teus 70. Então, não tenha pressa. Às vezes o crescimento da nossa vida parece que não está aparecendo, mas nós temos que nos lembrar que a maioria do nosso crescimento é um crescimento interno. É isso que Deus quer nos ensinar, é isso que Deus ensina para Jesus. Olha, eu vou te fazer 30 anos trabalhando em você, fazendo de você um homem simples, um carpinteiro, para que eu possa trabalhar depois e você ser um marco na história. Então, nós homens precisamos entender isso. Depois que Jesus é afirmado na sua identidade, no seu propósito, a vida dele começa a mudar. Quem aqui teve uma afirmação de um pai? Não precisa levantar a mão. Mas na minha infância, meu pai casou com a minha mãe depois de 1 ano, meu pai separou, caiu na gandaia, o pessoal brinca e fala, foi buscar um café e nunca mais voltou.
E ali eu confesso para vocês que um filho sem um pai é uma tragédia. A gente faz de tudo para querer se mostrar. Você quer ser o mais doido, você quer ser o cara que aparece mais, você quer ser o cara o mais louco, você faz de tudo. Porque no fundo da tua alma há um grito de uma identidade, de um propósito. Aqueles que tiveram o privilégio de ter um pai para afirmar, para conduzir a sua vida, vocês são dignos de honra. Pessoas que tiveram um pai para poder dar direcionamento, para poder dar orientação, cara, você já tem tudo que você imagina. Às vezes tu está reclamando de boca cheia, porque às vezes tudo que a gente mais precisava era de um abraço de um pai, de um cuidado de um pai. Quantos traumas foram gerados em nós, né? Porque não tivemos um aconchego, um direcionamento. Mas hoje eu quero falar sobre um pai que não nos abandona, um pai que está do nosso lado, que sempre esteve presente nos nossos momentos mais angustiosos. Talvez você tenha um pai presente, que você, Cairo, não, eu não tive problema com o pai, não. Talvez teu pai foi um pai que ficou do seu lado, mas foi um pai ausente. Tem pai que está do teu lado o dia inteiro, mas ele é ausente. Teve pessoas que já perderam seus pais e não teve essa oportunidade. Então, aqui nós começamos essa introdução, né, para a gente começar a entender. O filho precisa ouvir a voz do pai. É só ouvindo a voz do pai que a nossa vida começa a ter sentido. Fala para o teu irmão, é só ouvindo a voz do pai que a nossa vida começa a ter sentido. Nós precisamos de uma afirmação. Hoje nós vivemos uma geração cheia de filhos carentes de uma voz de um pai. Homens crescem tentando se aprovar, se destacar, se validar, porque em algum momento faltou uma voz dizendo, eu te vejo, eu me alegro com você. Talvez você nessa noite faltou essa voz. Eu te vejo, eu vou te proteger, não temas, eu vou cuidar de você. O espírito de orfandade tem afetado toda uma sociedade. Eu andei pesquisando isso, a maioria dos presídios são lotadas de pessoas que foram órfãs de pai. Pessoas que andaram por caminhos que eles não escolheram aquilo, mas acabaram caindo naquela situação porque às vezes faltou-lhe um pai, dar uma orientação, dar um direcionamento. Então, a nossa sociedade é prejudicada por uma falta de um posicionamento de um pai. E é isso que o diabo quer fazer conosco nesses dias. O diabo quer matar o homem, porque se ele destruir a cabeça que é o homem, ele destrói todo o corpo. Você pode ver, quando o cara separa da mulher, ele sai para a gandaia, a mulher sai para outros lugares e os filhos ficam perdidos como ovelhas perdidas. E aí se destrói a sociedade, aí se consome uma vida, uma família. O que Deus quer fazer conosco nessa noite? Deus quer restaurar a nossa identidade. Fala para o teu irmão, você precisa ser restaurado na sua identidade. Talvez você não ouviu do seu pai, eu te amo. Talvez você não ouviu do seu pai, eu te amo. Eu estou cuidando de você, mas nessa noite eu quero falar para vocês, tem um pai, tem um Deus que está afirmando eu e você nessa noite. Vocês são filhos amados. Amém? Nós não devemos temer, nós devemos avançar, porque nós sabemos em quem nós confiamos. Talvez a gente buscou ser tantas coisas. Talvez nós temos buscado se esconder através de títulos. Tem homens buscando títulos de todo lugar. Não, eu sou advogado. Eu falei isso há um tempo atrás, eu não sou advogado. Antes de ser advogado, eu sou filho de Deus, cara. Esse é o meu maior título, essa é a minha maior identidade. Você tem que gravar isso na tua vida. Você não é o teu trabalho. Você às vezes pode estar naquela função, mas você é filho de Deus. Sempre, em todo o propósito de Jesus aqui, Deus afirma, Jesus, tu és o meu filho amado. E essa é a voz que nós precisamos ouvir hoje. Nos momentos de angústias tuas, nos momentos de tribulação, no momento de pressão, ou como nós estamos vivendo aí o caos do Brasil, nós temos que entender que nós somos filhos amados. Nós não somos aquilo que nós estamos vivendo nesse momento. Nós somos aquilo que Deus disse sobre nós. Por isso que nós temos que seguir os manuais, a instrução que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu busquei muito curso de inteligência emocional, busquei isso, busquei aquilo. É muito legal isso. Mas o que me transformou de verdade foi a palavra de Deus. É a palavra que transforma o homem. É a palavra de afirmação. Quando Deus olha para nós e fala, eu vejo você, eu cuido de você. É isso que nós precisamos entender nessa noite. A Bíblia diz que nós somos como ovelha, e a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Se você não conseguir ouvir a voz do pastor, a voz do Senhor, nosso Deus, tem alguma coisa errada conosco. Talvez você ouviu tantas vozes, mas menos a voz de Deus. É isso que o Senhor quer fazer comigo, com você nessa noite. Deus quer nos alinhar. Amém?
Eu não estou apresentando para vocês uma religião aqui, você precisa vir para a igreja A, para a igreja B, para a igreja C. Você precisa ouvir a voz de Deus. Porque quando você ouvir a voz de Deus, Deus vai te dar direcionamento no teu trabalho, Deus vai dar direcionamento na sua parte profissional, na sua família, como lidar com a tua esposa. Você está entendendo, irmão, que Deus quer aliviar o nosso fardo? Mas para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Talvez hoje, nessa noite, você chegou aqui ouvindo muitas vozes. Que o Brasil está em crise, que o teu ramo profissional não está indo bem, que o teu casamento está indo de água abaixo. Mas eu quero te dizer, se reconecte com Deus, se reconecte com a palavra de Deus, com a voz de Deus. Hoje é uma noite de alinhamento, é uma noite da gente ressignificar a nossa identidade de Deus e sair daqui com essa palavra, eu sou filho de Deus, e isso basta, amém? E isso basta. Primeiro passo, a voz do Pai forma a nossa identidade. Quando Deus afirma o próprio Jesus, antes de qualquer missão, Jesus recebe uma afirmação de identidade. Nos dias de hoje, homens estão perdidos na sua vida porque não sabem quem são. É terrível um homem que não sabe quem é, porque ele busca ser tantas coisas. Homens que não sabem quem é, vivem por circunstâncias. Então hoje nós estamos na moda do marketing, nós estamos na moda do YouTube, né? De ser youtuber. Aí todo mundo quer ser youtuber, porque consequentemente não ouviu a voz de Deus. Há uma pesquisa que fala que 70% dos homens trabalham naquilo que não gosta. Sabe por quê, meu irmão? Porque você ouviu muitas vozes, mas você não ouviu a voz de Deus. E às vezes você está no teu ramo aí, você está indo, está remando. Cara, não é isso aqui que é para mim. E Deus está dizendo, ouve a minha voz. Se for necessário nessa noite, meu irmão, refaça o caminho. Refaça o caminho. Talvez a tua carteira de trabalho está igual a Bíblia, grande. Mas hoje o Senhor está te pedindo, refaça o caminho. Não vá pela cabeça dos outros, não vai pelas modinhas, pelas circunstâncias. Na minha época, quando eu fui para fazer faculdade, a moda era educação física. Todo mundo queria fazer educação física. Aí o cara entra na educação física e pensa que vai jogar futebol, né? Aí chega lá, está estudando anatomia. O cara fala, meu Deus do céu, Deus me livre. Tem a modinha aí do direito. Agora, por último, agora é a modinha da medicina. Todo mundo quer ser médico. Mas o cara não pode ver sangue que desmaia. O cara, desde pequeno, há uma influência sobre a masculinidade. Os pais de hoje, isso é para você. Quem tem filhos aqui? Quem não tem, ouve para poder aprender isso. A gente erra tanto porque a gente aprendeu errado. Você, desde pequeno, você passa a mão na cabeça do teu menino. Rapaz, isso aqui vai ser policial. Isso aqui vai ser médico. Isso aqui vai ser empresário. Tu perguntou para ele o que ele quer ser? Isso aqui vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso aqui vai fazer o que dá dinheiro. Mas você viu o dom que há no teu filho? Olha como que é sério isso, a gente brinca, a gente fala, mas a gente está dando direcionamento errado para os nossos filhos, cara. Por falta às vezes, a gente não ter vivido aquilo. O meu padrasto brincava quando eu era pequeno e falava, você tem que ser policial, rapaz. Faz concurso federal. E eu fiquei um tempão sonhando com aquilo, até que chegou um ponto que eu tive um encontro com Deus, eu me reconectei e eu falei, cara, meu chamado é outro. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as vozes que a gente tem ouvido. Quais vozes que você tem ouvido nesses dias? Fala para o teu irmão aí. Quais vozes que você tem ouvido? Quando um pai é ausente, fisicamente, emocionalmente ou até espiritualmente, ele deixa um vazio terrível. Eu, graças a Deus, não posso ficar contando uma história triste para vocês também, senão vocês vão falar, vem aqui só para contar a tragédia. Eu não tive um pai, mas eu tive um vô que me afirmou, né? Então, talvez eu não sei que às vezes você teve um problema com o teu pai, mas às vezes você teve um parente que te auxiliou nesse momento, né? Eu, na minha fase espiritual, eu precisava muito do encontro com Deus, porque eu estava perdido no mundo, qualquer coisa, até fumamos uma vez erva de tereré. Isso aí depois você corta aqui, viu, João? O cara, ficamos loucos lá, o cara falou, rapaz, achei maconha. Eu falei, traz, vamos fumar. Aí fumamos, eu falei, não está dando nada, rapaz, isso aqui. Aí fumamos até o finalzinho. O cara falou, rapaz, isso aqui é erva de tereré, eu enganei que você ia fumar, meu. É triste, porque quando você não tem uma identidade para onde você vai, você vive querendo agradar os outros. Quantos fardos pesados nós carregamos em busca de agradar os outros? Quem tem mais de 30 aí? Tem uma leva de mais de 30, é bom, que bom. Você depois de 30, meu irmão, tu vira uma chave em você. Você não está mais preocupado em agradar os outros, não. Você quer agradar você.
Mas eu quero te dar mais um exemplo. Você agrade a Deus. Amém? Agrade a Deus. Cabe a nós a honrarmos a Deus e depois as outras coisas. Quando você começa a ter uma identidade, isso é formado em você, Deus começa a te dar direção. É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer tirar o nosso fardo pesado. Deus quer te dar direção em todas as áreas da nossa vida. Deus quer formar essa identidade. Deus está nos dizendo nessa noite, vocês são meus filhos amados, em quem eu me alegro. Talvez você pode olhar e falar, Cairo, você não conhece a minha vida está uma merda, cara. Como que eu sou um filho amado? Porque Deus não mede a gente pelo que a gente faz. Eu fui domingo na igreja, tica. Terça-feira eu fui no hangar, tica. Deus não é esse Deus que te computa, não, que fica colocando você um quadradinho. Deus, Ele te ama e pronto. Se nós vivemos todos aquilo que a palavra diz sobre nós, a nossa vida vai ser transformada. Fala para o teu irmão, a tua vida vai ser transformada. E o filho cresce tentando preencher esse buraco com performances, vícios, poder, dinheiro e até religiosidade. Quantas coisas nós temos gastado dinheiro para querer impressionar os outros? Fala, teu irmão, tem gastado muito ou não? Quanto dinheiro nós já gastamos? Comprar uma peita nova. Quero chegar bem grandão. Falar igual o Mano Brown, né? Vamos chegar, mais gasolina no tanque, o motor mais veloz para nós chegar de igual. Então, você fica em busca de coisas para poder suprir esse vazio que há dentro de você. Deus quer aliviar você nessa noite, meu irmão. O único que nós precisamos impressionar aqui nessa noite é Deus. O único que nós temos que se conectar nessa noite é Deus. Amém? Nós vamos sair daqui nessa noite com uma identidade tão formada, uma identidade tão real de quem nós somos em Deus, que nada mais vai te abalar. Amém? É isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer fortalecer a nossa identidade. Mas quando a voz do Pai é clara, ela dá nome, ela dá direção, ela dá raiz. Homens seguros são formados por pais que não fogem da responsabilidade de dizer, você é meu filho, eu te reconheço. É tão bom ver homens bem posicionados, bem estruturados, porque com certeza teve uma base. Eu talvez não tive essa base, mas no meio do caminho tive pais espirituais. Homens que entraram na minha vida e me deram direcionamento. Faça isso, não vai por aquele caminho. Isso aqui é um caminho muito perigoso, cuidado. E pela misericórdia de Deus, o Senhor nos salvou de uma tragédia. Eu tive muitos livramentos de morte, de acidente, de estar num carro aqui e um cara chegar e falar, vamos comigo. E eu falo, não, eu estou com ele. Ele falou, não, mas vamos comigo. Aí eu fui no outro carro que bateu, o meu amigo bateu e morreu. Então eu não posso acreditar que a nossa vida é um acidente. Talvez você é um fruto de um momento, de um relacionamento que teu pai e tua mãe teve ali, e você está dizendo, não, mas você não conhece a minha história, foi um namoro, foi um acontecimento. Não, para Deus não tem acontecimento. Se tu está vivo, tu tem um propósito de vida. Fala para o teu irmão, se você está vivo, tu tem um propósito. Então não acredite nisso, que você nessa noite está aqui, sou um acidente. Meu pai e minha mãe nunca quis eu. Não é essa a verdade. Porque se você está vivo, Deus tem um propósito na tua vida. Eu por muitas vezes acreditei em tantas vozes, menos na voz que era importante. A voz de Deus. É isso que valida a nossa vida, homem. É isso que valida quem você é. O que importa é aquilo quando você deita à noite, tua cabeça no travesseiro, e você tem uma paz, você tem um descanso, porque você sabe que é Deus que está te conduzindo. É isso que Deus quer trazer para nós nessa noite. Uma identidade tão consolidada em nós, que nós não vamos nos abalar pelo que os outros falam de nós, ou pensar, ou se preocupar, porque nós sabemos quem nós somos em Deus. É isso que é importante. Não ser uma pessoa religiosa. Tem muita gente que buscou na religião se esconder. Porque eu sou pastor, porque eu sou presbítero, porque eu sou diácono. A religião também faz isso. Oferece alguns títulos e cargos e as pessoas entraram nisso. E quando vai ver, o cara não tratou o caráter dele. O cara não teve um encontro genuíno com Deus. E ele se esconde atrás dessas coisas, desse título. Aonde você está escondido, meu irmão? Deus quer te achar nessa noite. Deus quer tirar todas as nossas máscaras. Tudo aquilo que a gente tenta vender para os outros como bom. Hoje Deus quer ter um encontro contigo. Deus precisa de mim, de você bem resolvidos. Fala para o teu irmão, Deus precisa de você bem resolvido, cara. Um homem bem resolvido, ele é uma bomba na sociedade. Ele é um pagador de imposto, ele é um cara que transforma, ele é um cara que restaura.
Um homem bem resolvido, a mulher dele olha no olho dele, tem brilho, a mulher dele tem brilho. Quanto tempo faz que a tua mulher não olha no teu olho, não tem mais brilho no olhar dela? Talvez você quer impressionar muitas menininhas lá, mas eu quero saber se você impressiona a tua mulher. Às vezes eu brinco e falo assim, você quer conhecer um homem de Deus? Olha a cara da mulher dele. Tem mulher que está igual tá chupada. O cara só suga a mulher. Está igual uma uva passa, está igual um maracujá. O cara só saca. Vamos fazer a diferença, meu irmão. Vamos ser a diferença. Não terceirize suas responsabilidades. Aquele pai que sabe quem é, ele não fica mais computando. Essa semana eu sentei com um cara, uma tragédia. O cara falou, rapaz, essa minha filha tem 18 anos, já gastei mais de 1 milhão com essa menina aí. Você já pontuou quanto teu filho gasta? Você teve filho para quê? Para fazer cálculo? Filho não é um cálculo. Filho é uma alegria, uma transformação. Eu fui entender isso aí. Eu não conhecia o amor do pai. Mas quando eu tive filho, Deus falou assim, eu vou te dar uma oportunidade de você entender o que é um pouquinho de amor, cara. O que é um pouquinho de amor, porque você mesmo sendo mal, eu vou te mostrar o que é um amor. Hoje a gente dá vida para os filhos, faz de tudo pelos filhos, cara. É uma experiência poderosa. Aí eu vou fazer um cálculo com meu filho, quanto que ele gasta? Isso é sério. E a roda que eu estava são pessoas inteligentes. Isso que é o pior, é uma tragédia. Porque as pessoas estão vendo só números. O homem, quando perde a sua identidade, a sua conexão com o pai, ele é uma tragédia. É um demônio. Porque tudo ele vê custo, tudo ele vê preço. Deus não te chamou para computar as coisas com valores. Você é o valor mais precioso que Deus tem nessa noite. Amém? Segundo passo, a voz do Pai transfere valores. Aqui ele diz, você é meu filho amado. Deus, o Criador do universo, declarou o amor publicamente. Não foi uma carta escondida, não foi uma declaração aberta diante de todos. Homens de verdade não se cala. Homens de verdade elogia, ama, toca, abraça, afirma. Tem filhos que cresceu ouvindo só tragédia. Eu vou falar algumas frases aqui, vê se você se identifica com isso. Você não presta. Talvez teu pai falou muito isso para você. Você não presta, cara. Talvez teu pai falou para você, você não serve para nada, tua mãe. Você só dá trabalho, cara. E tem uma frase que eu aderi aqui que é, às vezes minha mãe falava, você é igual teu pai. Pesado. Então talvez você viveu nesse ambiente onde as pessoas só, isso aí não vai dar em nada. Isso é mais um. Mas hoje Deus está dizendo para você, tudo isso que te falaram é mentira. Você é uma pessoa especial. Você é uma pessoa que carrega algo importante. Nós temos valor. Fala pro teu irmão, você tem valor, cara. E por mais que você, às vezes, você fala, cara, você não conhece a minha vida tá um lixo, tá uma merda, tá dando errado, eu tô com o nome no Serasa, eu tô com... meu nome tá até na boca do sapo. Deus está dizendo, não importa o que os outros dizem, o que importa é o que eu vejo. O que importa é que a palavra diz que eu sou. A palavra diz que nós somos mais que vencedores. A palavra diz que o Senhor nos amou, que o Senhor nos escolheu nele. Antes de sermos gerados, o Senhor já não tinha nos escolhido. É uma noite de nós sairmos daqui com essa nossa identidade reforçada. Nós não precisamos ter coisas, muitas coisas para mostrar para os outros que nós vencemos na vida. Porque se nós somos filhos de Deus, você já venceu, cara. O que importa, os discípulos saíram, expulsaram demônios, fizeram milagres, curaram, fizeram um regaço, cara. Jesus falou, opa, não se alegre por isso. Se alegre porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. A nossa salvação está comprada por um preço, por um alto preço. Não fique se alegrando por essas coisas, porque essas coisas são passageiras. Se alegre por isso. E se você nessa noite não acredita que o teu nome está escrito no livro da vida, nós vamos orar hoje e nós vamos identificar isso, nós vamos reforçar a tua identidade. Você não é o que a sociedade diz, você é o que Deus diz sobre você, amém? Você tem valor. Hoje é uma noite da gente quebrar esses ciclos de frieza emocional, ciclos de eu não sou nada.
A vida inteira eu ia estudar, minha mãe falava muito ruim, muitas coisas ruins, coitada, né? Eu dava muito trabalho também. Mas assim, você não vai, você nunca quer para o estudo, você nunca vai. Quando eu fui fazer faculdade, eu tive que fazer faculdade escondida, porque ela falou, não, você não. Você vai para Maringá para biscataiar, para bagunçar. Um amigo meu teve que pegar eu escondido para trazer eu para fazer o vestibular. Porque eu não dava testemunho mesmo. Mas eu queria vencer na vida de qualquer forma, porque eu tinha lido a Bíblia e eu sabia que os filhos de Deus iriam viver uma vida e uma vida em abundante. Era isso que eu queria. Eu acreditava na Bíblia, por mais que eu não dava resultado. Nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Meu irmão, um homem que não lê a Bíblia, um homem que não se conecta com Deus, um homem que não tem um momento com Deus, ele é uma tragédia. Se tu não ora, se tu não busca Deus, cara, eu não sei como que você está sobrevivendo. Ou é bebida, droga ou remédio. É assim que nós queremos viver? Você acha que Deus nos criou para isso? Estarmos vivos, sobrevivendo, né? Na base do remédio, na base de um monte de... Eu tenho que beber um monte para me ter alegria, para eu ter alegria. Deus não quer fazer isso de nós, Deus quer nos libertar. Se verdadeiramente conhecemos o Senhor, nós seremos livres. Amém? Homens livres. Por muitas vezes as pessoas falam, vocês são cristãos, vocês são religiosos, vocês são isso, vocês são aquilo. Vocês ficam presos. Pelo contrário, nós somos livres, cara. A gente faz o que nós quer. A Bíblia diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tem coisa que se eu fumar, quem vai se ferrar vai ser eu, cara. Eu que estou diminuindo meu tempo de vida. Deus não tem nada a ver com isso. O pessoal, mas não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, sim, você pode, quer beber, beba. Pô, se der um problema lá, você que está assinando esse cheque aí. Você está entendendo? Então, quem tem o poder de escolha somos nós. Deus nos deu um livre-arbítrio, cara. Você faz o que você quer da tua vida. Talvez você vai viver menos. Só isso. Mas saiba que você não precisa se barganhar. Você não precisa vender a tua alma para mostrar que você é alguém. Você não precisa trocar a tua essência para mostrar e impressionar os outros. Hoje Deus quer te libertar de toda visão que colocaram em você, embutiram em você que você precisa ser alguém, cara. Você já é. Fala pro teu irmão, você já é um filho de Deus. Você já é abençoado, tá? Você já é abençoado. Nós não precisamos ficar correndo, muita gente correndo na corrida do rato. Traz de dinheiro, traz disso, traz daquilo outro. Deus está te dizendo hoje, descansa em mim e eu vou prover tudo aquilo que você precisa. E o descansar em Deus não é chegar a dormir amanhã até 9 horas não, tá, meu irmão? Vai devagar aí também, né, bichão? Chega amanhã, o cara, ô, Cairo, manda uma mensagem para mim, 9h30, tô aqui esperando Deus fazer. Coloca Ele na tua jornada, coloca Ele no teu dia. Deus, eu acordo, obrigado, Jesus. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és bondoso. Vai comigo nesse dia, me abençoa, me direciona, levanta. Confiando que você já carrega a bênção de Deus. É isso que falta para homem. Tem cara que você topa numa segunda-feira de manhã, você fala, tivesse uma corda, você se enforca. Rapaz, você veio da igreja domingo? Sabe qual é o problema? Que no domingo a gente cai na unção, mas na segunda nós já esgotou a unção. Já está com o semblante frisado, o cara 8h30 já está mordendo o beiço, quer matar um. Cadê a tua essência, cara? Cadê a presença de Deus na tua vida? Esse é o grande problema, as igrejas estão cheias de homens vazios. Igrejas cheias, um monte de igrejas, você vai num monte de lugar, está assim, ó. E por que não há transformação? Porque as pessoas não vivem o evangelho verdadeiro. E o primeiro evangelho começa com a tua identidade. Quem é você, cara? Quem é você? Pessoas pulando de igreja para outra igreja, para outra igreja, para outra igreja, para outra igreja, achando que a outra igreja é melhor do que a outra e que o teu problema é a outra igreja. O teu problema é que você não sabe quem você é. Fala pro teu irmão, pegou aí? Agora é a zona de turbulência. Depois, se tiver algum problema, tem 2 seguranças ali. Os meninos, o Rafael fica lá fora lá. Você está entendendo? Um homem de verdade assume sua responsabilidade. Ele sabe quem é, ele sabe quem errou, ele sabe o que precisa ser feito. Homens, chega de dar desculpa, traga uma solução. Tua mulher talvez está implorando você para sair daqui nessa noite com uma resposta. Vai para cima, cara. A gente vai cair, mas nem se cair, cai atirando, mas seja homem de verdade. Acredite na palavra de Deus. A diferença de uns que buscam a Deus e que não buscam é que a diferença é que ele busca de verdade.
Eu brinquei aquele dia com o consórcio aqui, só para você sair o consórcio. Eu falei, porque quando eu faço um consórcio, eu acredito que vai sair para mim. A maioria dos homens, vamos ver o que vai dar. Talvez a tua vida está assim, vamos ver o que vai dar. E faz 10 anos que você está nessa profissão, não sai do lugar. Que você está vendo o que vai dar. Deus está te pedindo nessa noite, desperta, cara. Tu é um filho de Deus, tu é um homem abençoado. Se você é pedreiro, você vai ser o melhor pedreiro que existe. Se você é um catador de papel, você vai ser o melhor. Mas pare de dar desculpa, porque nós já temos aquilo que a gente precisamos. A presença de Deus. Essa semana passada eu chamei deu um problema no escritório, eu precisei do encanador. E minha sogra liga para esse irmão, ele ora e ele é homem de Deus. Ele foi lá, arrumou as coisas no escritório. E eu falei, ô varão, como é que é? E tal, começamos a desenrolar e tal. Aí ele falou, eu queria orar. Eu falei, oxe, é aqui que nós vamos orar. Começamos a orar lá, o fogo já veio, a presença de Deus. E Deus tocou no meu coração. Eu falei, já vou dar mais 100. E já dei mais 100 e ele já saiu no... Como é que é aquele menininho que fala língua estranha lá? O The King is their power? Já deu uma rajada lá. É assim, cara. É assim. Não é o cara está pronto para a vida, para ser encanador, para ser o cara que vai orar, para expulsar o demônio. Ele está pronto. É um homem de Deus. Montou no carrinho dele e foi embora. E me encheu aí, resolveu o meu problema e ainda orou por mim. Você entendeu? Tem hora que você acha que nós estamos aqui na frente, nós somos super-herói. Você não sabe o tanto de ferida que tem na cabeça. Uns BO aí que só Deus. Mas estamos aí, homem é para isso, para tomar murro mesmo e levantar e apanhar e se levantar de novo, porque Davi ele disse, o ímpio ele cresce como uma árvore estrondosa, mas quando ele cai, nunca mais ele se levanta. O justo, Davi disse, eu vi ele cair 7 vezes, mas as 7 vezes ele se levantou. Amém, irmão? Teu lugar não é na lona, não. Teu lugar não é no chão, não. Talvez você perdeu um jogo, mas você não perdeu o campeonato. Isso é para os corintianos nossos aí. Entendeu? Tua vida não acabou, não. Tem cara que está com 40 anos, 50 anos, para mim já deu. Deu o quê? Você vai ver lá a lista da Forbes, lá os caras ficam bilionários depois dos 50, pô. Amém? 3, 4, 5, tá bom. É amém, irmão? Eis-me aqui, meu servo. Fala, eis-me aqui, Senhor. Entendeu? E às vezes você já está jogando a toalha. Não é para mim, não é para mim. Por isso que vai viver uma vida de escravidão. Jesus ele disse assim, agora eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu chamo vocês de amigos, cara, nós somos amigos de Cristo, co-herdeiros com Deus, de uma herança divina, de uma provisão. Por que você está vendendo o teu almoço aí para comprar janta, cara? Por que você se faz de escravo, sendo que na verdade você tem uma aliança com Deus, cara? O diabo contou uma história tão boa para você que você caiu nisso. E aí você se acha que você é amaldiçoado, você acha que não é mais para você, você acha que a tua vida é uma tragédia. Isso é uma mentira que o diabo disse para você nessa noite. E nós quebramos isso nessa noite em nome de Jesus. Você vai restaurar o teu casamento nessa noite, você vai restaurar os seus filhos, você vai restaurar o seu emprego, a sua jornada. É noite da gente alinhar a nossa vida com o nosso propósito, cara. Vamos, ainda dá tempo. Tem pessoa que fala, mas eu vivi 20 anos no engano. Amém. Mas hoje é uma noite que não dá mais para viver no engano. A partir de hoje, o que você vai fazer com a tua vida? Teve gente que viveu 20 anos na pobreza, na miséria. Isso aconteceu, isso é um fato. Mas Deus está dizendo para vocês, e agora que você sabe que você é filho de Deus, que você é abençoado, que Deus que direciona a tua vida, o que você vai fazer agora? Porque o tempo da escravidão se encerra hoje. Amém? Hoje. Você é importante para Deus. Hoje, vamos ressignificar seus valores, corrigir a rota e afirmar sua identidade de filhos. De filhos. Com a consciência de ser filho de Deus, isso vai trazer uma segurança.
Quando a gente sabe quem é, nós temos seguranças no Pai. Parece que a montanha-russa vai capotar. Mas há uma segurança. Debaixo da proteção divina há uma segurança. Deus não vai deixar você morrer afogado, cara. Você não vai nadar para morrer na praia. Por isso que você está aqui nessa noite, para ouvir essa palavra. Creia nisso. Deus, o Senhor me trouxe aqui, não foi por acaso. Eu não vou nadar e morrer na praia. Eu sou uma pessoa de valor. Eu vou parar a partir de hoje de me mostrar para os outros, eu quero me mostrar para o Senhor. Eu não quero mais me preocupar com o que as pessoas acham, porque eu sei quem eu sou. Eu tenho valor. E por fim, a voz do Pai libera a aprovação. Em quem eu tenho prazer. Deus tem prazer em você. E aqui há um ponto interessante nisso. Quando Deus fala isso para Jesus, você é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus não tinha feito nada ainda, meu irmão. Entendeu? Então tu não precisa ficar fazendo um monte de coisa para mostrar que esse é o teu valor, não. Você já é um homem de valor. A Bíblia diz que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você quando você nem imagina. Você já agradeceu a Deus pelos livramentos que você teve, que você nem sabe? Deus cuida de mim, de você, 24 horas por dia. É nisso que você tem que acreditar. Todos os dias eu agradeço. Deus, obrigado pelos livramentos que eu nem imagino que o Senhor me deu. Eu te agradeço, Deus, porque eu tenho certeza que o Senhor me livrou. Que o Senhor tem cuidado de mim para um propósito muito maior. Então, Jesus não tinha feito nada ainda. Talvez Jesus era como eu e você. Não tinha feito nada, era um menino de 30 anos. E Deus vem e afirma a ele. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus está dizendo para mim e para vocês. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Você não precisa se amostrar, não. Você precisa, oh Deus, eu preciso ganhar mais, preciso ser grandão, o Senhor me vê. O Senhor já está te vendo. O Senhor está vendo o teu choro, a tua angústia, a tua preocupação. O Senhor está vendo as suas noites mal dormidas. E Ele está dizendo, confia em mim. Deixa eu participar desse jogo contigo. Me chama para isso. Eu lembro muito da escola, né? Nós passávamos uns apertos lá, os meninos queriam pegar nós. A gente tinha que chamar o pai, a mãe. Um dia meu avô teve que socorrer eu lá, com o mais velho queria pegar eu. Jesus está dizendo para nós, me chama nesse jogo aí. Deixa eu participar da tua vida. Deixa eu participar dessa guerra que você está vivendo aí interior. Eu quero te ajudar. Você tem valor para mim não por aquilo que você faz, mas por aquilo que eu coloquei dentro de você. Quem está entendendo isso aí? Amém? Não é por aquilo que você faz. Ah, cara, porque você é do hangar, você é melhor. Não é isso. Eu já era melhor lá atrás. Agora eu só entendi o meu propósito. Entendeu? Nós precisamos entender quem nós somos. Mas porque você já é uma pessoa de valor. Você não precisa mostrar nada, você já tem o valor, que é a identidade de Deus, que é a afirmação de filho. Ele nos adotou para Ele. E é isso que nós temos que ficar com isso nessa noite. Não é um diploma a mais que vai fazer você um homem melhor, cara. Sai dessa roubada. Não é um certificado a mais, agora você é pastor, agora tem pastores aqui, né? Agora você é apóstolo. Agora subiu o nível. Besteira isso. Nós já somos importantes para Deus quando você não era nada, cara. Deus estava afirmando Jesus. Eu tenho prazer em você. Eu tenho prazer em você. E Deus nessa noite está nos dizendo, eu tenho prazer em você. Mesmo quando você se bate com a cabeça, aí, mesmo quando você faz umas cagadas. Meu filho dá umas erradas assim, eu falo, meu Deus. Mas depois você vai lá, abraça, beija, você quer morder a cabeça. Nós amamos os nossos filhos, independentemente se faz a coisa certa ou errada. E eu fico pensando sempre isso. Deus, quantas coisas erradas eu faço, cara. E mesmo assim, todos os dias, o amor de Deus vem e nos constrange. Não é pelo que você faz, mas é por aquilo que você é. A presença e a palavra do Pai têm poder de curar inseguranças, traumas, vícios e medos. Quando um filho sabe que tem o prazer do Pai, ele não precisa aprovação para mais nada. Ele apenas vive. É isso que o Senhor quer fazer conosco nessa noite. Saia do campo da sobrevivência. Talvez você só está sobrevivendo, cara. Cairo do céu, não consigo levar minha família para a praia. Cairo do céu, só estou pagando boleto um atrás do outro. Cairo do céu, minha vida...
Deus quer que você saia desse campo de sobreviver para você começar a viver de fato aquilo que Deus tem para mim e para você. Amém? Se coloque de pé.